E aí, galera, tudo tranquilo? Eu sou o Gabriel Lima e esse canal é para quem quer entender mais sobre o mundo dos carros sem complicação. Aqui você vai encontrar dicas valiosas, conteúdos objetivos e tudo que realmente faz diferença na rotina de quem dirige. Já aproveita para deixar seu like, se inscrever no canal e acompanhar o vídeo até o final, porque conhecimento nunca é demais, principalmente quando o assunto Quase é seu todo carro. motorista sabe o que um primer. Trata-se de um tipo de primer que um meio como primer. Mas, às vezes, ainda é difícil entender por que esses primer são necessários, o que eles proporcionam e o que eles têm a ver com os vidros do carro e com as películas autoadesivas usadas para estilizar o veículo. Embora a tecnologia de primer tenha sido usada por muito tempo na instalação de novos vidros em um carro, o método sem primer começou a ganhar popularidade recentemente. Portanto, é necessário estudar as características dos primers, bem como entender como o método sem primer é superior ao método comprovado com o uso dessa substância. Por que os primers são usados? Os primers para vidros de automóveis são considerados principalmente, embora também sejam necessários meios especiais para colar o veículo com diferentes películas. O primer pode ser caracterizado como um meio de aumentar a adesão. Essa é a essência básica de todos os primers. Eles são capazes de aumentar a qualidade da adesão entre as superfícies a serem coladas. Um exemplo notável, quando o primer pode se tornar indispensável, é a instalação de vidros automotivos, bem como a colagem de filmes no carro. Depois de determinar o que é esse primer para o carro e por que eles são chamados de primers, é possível estudar as nuances e as esferas de sua aplicação. Todos os tipos de filmes à base de vinil têm uma superfície autoadesiva. Mas é importante perceber que as propriedades desse adesivo nem sempre são suficientes para obter uma adesão realmente boa em algumas áreas. Essas áreas incluem dobras, elementos com geometria complexa e áreas em que o filme se estica. Para que a aplicação do filme seja a melhor possível, é necessário aplicar um primer antes da colagem propriamente dita. Nesse componente, os primers projetados para vidro são um pouco diferentes dos produtos para filme. Eles são usados com a mesma finalidade, ou seja, aumentam a qualidade da adesão entre o próprio vidro e a carroceria quando o para-brisa é montado no carro. A tecnologia de instalação sem primer é considerada a mais antiga, mas não perde sua relevância de forma alguma. Sim, o método sem primer está se desenvolvendo ativamente, mas ainda não é capaz de substituir totalmente o uso de primers. A essência da aplicação dos meios é que, na borda do vidro, primeiro aplique um primer especial na forma de primer. Essa substância é de cor preta. Em cima dos meios para aumentar a adesão, é necessariamente aplicado o ativador e, em seguida, o próprio adesivo. Após esses procedimentos, o vidro é colocado em seu lugar na moldura e fixado. O primer preto ou simplesmente primer é aplicado para criar uma faixa preta adicional. Mas não é para proteger os olhos do motorista da luz do sol. A função do primer era proteger o próprio vidro de possíveis precipitações. A faixa escura criada pelo primer permitiu proteger a camada adesiva de rachaduras e destruição graduais. Afinal, quando essas áreas de contato entre o vidro e a moldura são diretamente expostas à radiação ultravioleta, inicia-se um processo gradual de degradação. Ou seja, o adesivo perde suas propriedades de ligação, seca, racha e se deteriora. Ele literalmente para de segurar o vidro na moldura. Como resultado, ao frear bruscamente ou mesmo com uma leve pressão do lado de dentro do para-brisa, ele sai facilmente. Leia também, quando você pode e não pode dirigir em marcha ré e qual é a penalidade por violar as regras. O primeiro ajuda a manter o vidro no lugar e protege o carro contra essas situações imprevisíveis. No caso de filmes, os primers também são usados, mas de um tipo ligeiramente diferente. Eles evitam a quebra do adesivo e aumentam as propriedades de adesão ao aplicar películas de vinil. Assim, é possível obter uma qualidade inicialmente mais alta de colagem de carros com materiais decorativos. Vale a pena considerar separadamente como os primers são usados na aplicação de películas e na instalação de janelas de automóveis. Aplicação do primer para películas.
Se você decidir colar películas decorativas, é altamente recomendável usar adicionalmente um primer especial, como o ZM94. Em muitos aspectos, esse é um produto exclusivo, sem análogos. Mas, para obter a máxima eficiência, é necessário gerenciar com competência os recursos do primer automático. Para isso, é necessário executar várias ações. Tudo começa com a preparação da superfície na qual o primer será aplicado e, em seguida, com o próprio filme. Ele deve ser limpo e seco para que nenhum contaminante permaneça. O álcool isopropílico misturado em proporções iguais com água limpa comum pode ser considerado o agente de limpeza ideal. Antes de abrir o frasco do primer, o recipiente deve ser bem sacudido. Aplique cuidadosamente uma camada uniforme, fina e homogênea de primer na superfície para aumentar a adesão, ou seja, as propriedades de colagem. Tente usar uma pequena quantidade de primer. Não há necessidade de usar todo o volume do recipiente. Espere até que o primer esteja completamente seco. Só então o filme poderá ser aplicado. Se o trabalho for realizado em temperatura ambiente, a secagem levará apenas de 5 a 10 minutos. Antes de aplicar a película, certifique-se de que nenhuma nova sujeira tenha aparecido na superfície ao colar superfícies porosas. Recomenda-se aplicar outra camada de primer para obter um revestimento homogêneo e aumentar a adesão. Aguarde até que a camada anterior esteja completamente seca antes de aplicar a segunda camada. O tratamento da superfície realizado com um tampão ou pincel. Agora você pode aplicar o filme em si com segurança. O uso adequado do primer pode melhorar significativamente a adesão e garantir uma excelente aderência do filme à carroceria ou a outras superfícies a serem coladas. Primer e vidro automotivo. Embora o procedimento de substituição do vidro em um veículo não possa ser considerado muito complicado, a cartilha pode desempenhar um papel fundamental aqui. E isso se reflete na forma de garantir um alto nível de confiabilidade e qualidade da instalação concluída no futuro. Leia também como calcular o orçamento para a manutenção do carro em termos gerais. O primeiro evita que o vidro se solte com o tempo, pois esse material protege a cola contra quebra e rachaduras, o que costumava acontecer com o vidro totalmente transparente. A primeira coisa a fazer é remover o vidro antigo. A maioria dos para-brisas está sujeita à substituição, mas às vezes os traseiros são substituídos por um método semelhante, se houver algum dano neles. A próxima etapa é limpar o quadro de todos os contaminantes. Esse trabalho deve ser feito com muito cuidado para eliminar os restos de cola velha, sujeira acumulada e poeira. Caso contrário, eles podem interferir na qualidade da instalação do vidro novo. Após a limpeza, é necessário desengordurar as superfícies da carroceria em contato com o vidro. Recomenda-se o uso de uma solução especial de álcool. Uma camada de primeira é aplicada ao longo da borda do vidro novo. De acordo com as instruções do fabricante, aguarde o tempo necessário para que o produto seque completamente. Quando o primer secar, uma camada de ativador de primeira especial é aplicada sobre ele, o que permitirá manifestar totalmente a qualidade da adesão do vidro com o adesivo e com a própria carroceria do carro. Usando o adesivo apropriado, o vidro é montado na estrutura do veículo. Após a secagem completa, você pode prosseguir com a operação total. Pode-se dizer que, anteriormente, o primeiro era necessário apenas para a colagem do vidro automotivo. Mas agora, muitas vezes, ele é colado sem esse primeiro especial. O fato é que a aplicação de primeiros é fornecida no estágio de sua produção. Se antes todos os vidros eram completamente transparentes, o primeiro para carros era aplicado de forma obrigatória. Os vidros modernos já vêm de fábrica com um revestimento especial para fortalecer a adesão, o que faz com que o primeiro para carros, na forma de primeiro para vidros, perca gradualmente sua relevância. A presença de uma faixa de proteção elimina essa etapa do processo de instalação da estrutura na armação. Os vidros modernos com uma faixa protetora especial, que são aplicados por serigrafia, são mais convenientes na aplicação, pois exigem menos etapas para a instalação. O artesão só precisa aplicar o ativador na faixa preta existente, depois usar o adesivo e concluir a instalação.
O primer não foi abandonado, como alguns podem pensar. Ele foi simplesmente aplicado na fábrica. Portanto, não é muito justo chamar o método sem primer como tal. Nada mudou significativamente, exceto pelo fato de que o primer preto agora não é aplicado por um mestre, mas por um equipamento especial. Na etapa de produção do vidro automotivo, os primers são um componente importante no reparo e na manutenção de veículos. Suas propriedades permitem aumentar a adesão e melhorar as propriedades de adesão. Assim, é possível instalar o mesmo vidro ou colar uma película decorativa de forma mais qualitativa. Somente para cada um dos procedimentos há um tipo diferente de primer. Não vale a pena usar um primer para vidro ao aplicar um filme. E vice-versa. Em resumo, o primer para carros é uma etapa essencial no processo de pintura, pois prepara a superfície, melhora a aderência da tinta e garante um acabamento mais duradouro e uniforme. Ao escolher o primer adequado e aplicá-lo corretamente, você pode transformar a aparência do seu veículo e prolongar a vida da pintura. Lembre-se sempre de seguir as instruções do fabricante e de trabalhar em um ambiente adequado para obter os melhores resultados. Agora que você já sabe para que serve e como usá-lo, está pronto para dar um novo visual ao seu carro.